Estamos começando mais um programa Cobogosa aqui no canal Marketing e também nas plataformas YouTube e Spotify. E hoje nós temos mais aqui um aulão muito legal, sempre ali nos bastidores, né? A gente já começa essa aula bem interessante que a gente já vai contar para vocês. Mas antes, não deixe de seguir as nossas redes sociais, Cobogosa Oficial, e também a rede da nossa produtora, que oferece esse programa aqui para vocês, Empreiteira Digital. E para variar, quem está aqui ao meu lado, sempre muito bem acompanhada, além dos nossos convidados, Sou eu. Edilane Almeida, minha sócia. Tudo bem, sócia? Tudo, e você? É, delícia. Vamos a mais para aqui um bate-papo bem gostoso, né? Uma aula aqui que a gente vai receber hoje, né? Incrível. E a gente já começou com a aula, vou contar daqui a pouco para vocês uma coisa que a gente descobriu hoje, assim, que me deixou perplexa. Curiosidades. Hoje o nosso convidado é o professor Marcos Barreto, que tem uma grande passagem pela Escola Politécnica da USP, é fundador de startups e executivo que conecta engenharia, inovação e resultado. Bem-vindo, professor Marcos. Gente, super obrigado pelo convite, né? Uma delícia estar aqui. Obrigado a você que está aí nos escutando. E vamos ver se isso, né? Se a gente agita aí o povo, né? Nessa conversa. Uma honra, né? E assim, o nosso programa ele tem 42 minutos aqui, né? Já começou a contar, né? E você estava contando pra gente ali nos bastidores também uma curiosidade sobre o número 42. Curiosidade não, uma grande importância. Não é cabalístico, porque não tem nada a ver com a cabala, né? Mas é um dos símbolos do mundo nerd, né? Esse 42 é o significado da vida. Então, no livro, né, O Guia do Mochileiro das Galáxias, quando perguntado, né, sobre o sentido da vida, a resposta é 42. Então, ou seja, Cobogosa é o sentido da vida. Pois é, nossa, achei incrível. Vida, assim, gente, Cobogosa. Já amei de saída. Que legal. Uma curiosidade muito boa, né? Esses números mexem muito, influenciam bastante também a nossa vida, né, professor? Então, essa é uma das brincadeiras mais fortes, né? Assim, mas o que a gente vai fazer hoje? 42. Né? Vamos fazer alguma coisa que é o sentido da vida. Eu vou adotar essa. Professor, muito bem-vindo. Vou te chamar de professor, porque é uma inspiração. Ou de Barreto, como quiser. Professor Barreto, muito bem-vindo. Obrigada aí por ter aceito o convite. Acho que é interessante contar um pouquinho da sua trajetória, da história, né, da sua história, como que a tecnologia, né, chegou até você, um pouquinho sobre o seu contexto profissional. Legal, então, eu comecei num curso técnico, uma coisa que, né, aprendi, enfim, já eletrônica no ensino médio, né, que hoje, que é como se chama hoje, né, na época era o colegial, e então já comecei a fazer eletrônica, né, e minha paixão na época eram sintetizadores, né, então era a época do começo, estou falando, né, de 73, 74, né, comecinho da música eletrônica, né, os primeiros Moogs, né, os sintetizadores, e né, essa era a minha paixão, né, então imagina, né, essa figura, né, de sandalinha de couro, né, minha bolsa de brim, né, toda customizada, né, brim não, desculpa, jeans, né, jeans. Hoje não se fala mais brim, né, enfim, eu tinha enfim. E daí depois fui para a universidade, fui fazer engenharia na Poli e fiquei, né, na Poli como professor por 35 anos, né, me aposentei há 3 anos, para fazer mais coisas, porque educação é uma cachaça, é uma paixão, né? Então, e entre as coisas que eu fiz na Poli, e um pouco tem a ver com o que eu fiz agora com Minerva, né? Eu fui uma das pessoas que criou o curso da mecatrônica, né? Que depois virou super sucesso, né? Um monte de mecatrônicas abriram aí, né? Mas eu fui uma das pessoas que estava no grupo lá inicial que pensou essa formação em engenharia, que é uma formação não especializante, uma formação mais horizontal, então diferente, né, dos cursos, é uma parte dos cursos de engenharia, né, que são muito focados num tema só. A nossa compreensão dentro desse grupo era justamente de que era necessário ter um curso um pouco mais horizontal. Por quê? Porque esse jovem, quando se forma, ele vai trabalhar em muitas coisas, pode trabalhar em muitas coisas diferentes. E mesmo na universidade, é o momento que a pessoa descobre as suas paixões, né? Então,
Por que obrigar o cara a estudar uma coisa muito específica? Vamos tentar ampliar um pouco esse leque. Isso é muito mais do que uma disciplina optativa, né? É realmente, né, abrir o leque. Então, o aluno que sai da mecatrônica trabalha com projetos de dispositivos mecânicos, trabalha com projetos de eletrônica, trabalha com projetos de software, e, eventualmente, vai trabalhar nessas outras coisas que os engenheiros trabalham, né? Que, enfim, mercado financeiro é sempre atrativo, consultoria é sempre atrativo, então essa pessoa ainda pode trabalhar nessas coisas, né? Mas ela não está ali, né, já meio que direcionada para uma coisa só, ela tem ali muito mais ferramentas, né, para trabalhar. E hoje, então, eu estou aqui, né, no Instituto Minerva e na Leap Expert, que é uma história que a gente vai falar em seguida, né, imagino. Então, conta um pouquinho para a gente do Instituto Minerva. Então, o Instituto Minerva, eu criei com alguns dos meus alunos, né, ninguém faz nada sozinho nessa vida. Então, tem sempre um monte de gente comigo trabalhando. Junto com alguns ex-alunos, a gente criou o Minerva para trabalhar algumas das questões de educação que a gente enxerga que são mal resolvidas nesse país que a gente vive, né? Então, o primeiro recorte que a gente fez foi a criação de um programa de residência em engenharia. Então, assim como tem a residência médica, que pega aquele médico generalista recém-formado e coloca esse médico num contexto monitorado de trabalho, o programa de residência em engenharia, ele busca formar o gestor da engenharia, aquele gestor inicial, então, que vai ter um time de 3, 4, 5 pessoas, trabalhando com os soft skills, né, que a gente não aprende na faculdade. Se fala muito disso, né, tá nas competências, né, listadas pelo MEC, mas, na real, não há um trabalho efetivo e consequente nas universidades. Posso falar isso de cátedra porque depois de 35 anos de poli, cara, eventualmente estão fazendo essa semana, mas assim, até eu me aposentar isso não existia, né, estruturado como a gente estruturou no programa de residência. Então, ou estruturado de uma forma bastante consequente. Então, por exemplo, né, temas como o feedback. Onde você aprendeu a dar feedback? Nossa. Na vida. Na vida, né? A experiência e... dando errado. E foi bem tarde, provavelmente. Então, precisa ser assim? Não precisa ser assim. Onde você aprendeu, né, aspectos de liderança? Então, quando uma pessoa enxerga que você é um líder, que qualidades, características a pessoa precisa enxergar em você para que ela entenda a sua liderança? Cara, não é sai dando bronca nas pessoas, né, certamente. Então, né, trabalhar com esses temas de forma consequente é o primeiro recorte, então, do programa de residência em engenharia. Então, trabalhar com soft skills realmente para formar essa liderança. Em paralelo com isso, a gente também trabalha a questão da gestão do trabalho. Por quê? Porque quando você tem uma equipe, você precisa dividir o trabalho, você precisa entender que este é melhor para esse trabalho do que aquele, entender que este pode verificar o trabalho deste, mas esse não pode, porque, enfim, por qualquer motivo. Entender a questão econômica, então, qual é o retorno daquele investimento que a empresa vai ter por conta daquele trabalho que está sendo feito, enfim. Esses dois, né, aspectos são aspectos centrais nessa formação de residência. Então, os soft skills e os skills de gestão. E como é uma ação, né, de trabalho, a pessoa vai estar trabalhando numa empresa, ela vai, então, estar exposta àquele dia a dia da empresa e o aluno vai estar aprendendo essas coisas que eu falei, né, para aplicar nessa empresa. Então, a gente resolve 2 problemas, né? A gente resolve o problema do aluno, particularmente o problema da geração Z, que vai estar abrigado com o programa de mentoria que acompanha, com o programa de acompanhamento psicológico que vem junto, que a gente, né, no Minerva trabalha, com todas essas informações para transformar essa pessoa, né, em alguém que entende como cuidar de pessoas e como gerenciar o trabalho. E do outro lado, a empresa, ela resolve, né, alguns dos problemas centrais, que é o quê? A atração de talentos, a manutenção dessa pessoa, né, a retenção, a atração, a questão, né,
do aprendizado da cultura corporativa. Por exemplo, né, desde a primeira reunião, a gente, câmera aberta, não tem fazer, né, todo mundo trabalha remoto, né, não tem trabalhar remoto com câmera fechada. Ah, mas eu não gosto. Amigo, não é esse o problema, não é isso que está em discussão. Então, esses comportamentos corporativos, eles são essenciais. Isso precisa ser dito, apresentado, né, e trabalhado com as pessoas por a relevância dessas coisas. Por que tem que ser assim? E por que você precisa, inclusive, perpetuar, né, esses bons comportamentos? Então, o programa trata dessas questões resolvendo, né, buscando juntar dois problemas, o problema do recém-formado, da geração Z, com o problema da corporação, e ao juntar os dois, a gente, então, trata essas questões de uma forma mais integrativa, resultando aí, né, numa preparação melhor para esse profissional. Quanto tempo tem de vida o Minerva? O Minerva tem 3 anos, né, então a gente está nessa pegada aí, né, desenhando essas novas visões de educação. Eu falei de residência, a gente tem alguns outros, né, que a gente está preparando, buscando sempre trabalhar dentro desse universo da engenharia. Para quem já está formado mesmo. Assim. A gente tem algumas novidades para os não formados. Né? Inclusive, ao apresentar, né, o programa nas empresas onde a gente tem ido, a gente tem sido solicitado a montar um programa para as pessoas que já têm mais tempo, então pessoas que têm 10 anos de formado, porque não existe um curso com esse perfil. Até porque não é um curso. Essas coisas não se aprendem na aula. E a prática didática que a gente adota é extremamente aplicada. Então, a gente tem sempre, né, casos trabalhados, né, inclusive, né, exposição a essas coisas, né, que a gente precisa criar esses ambientes para poder trabalhar as questões. Então, por exemplo, né, a gente tem, né, na questão de comportamento, de feedback, a gente tem sessões com alguns atores que a gente chamou, né, para expor o aluno a aquelas situações muito chatas, do tipo, o cara vai levantar a voz e vai querer brigar contigo. Então, né, a exposição, por quê? Porque eu preciso treinar o cara. É um treino, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, você já viu dinâmicas assim? Não vi, e vejo como essencial. Porque uma questão importante é essa, né? A pessoa, muitas vezes, ela é vista como potencial para a liderança, mas ela não é preparada para tal, né? E muitas vezes o líder dela também não. Pois é. Então você tem potencialmente... E quem vai treinar essa pessoa? Né? Cara, então temos que criar ali um ambiente, né? Até algumas vezes ambientes meio limites, como essa situação que eu acabei de citar, para que a gente consiga preparar a pessoa assim, porque isso não vai ter aviso, né? Isso vai acontecer, vai ter alguém gritando com você em algum momento e é preciso estar preparado. Gente, como educação é... A educação é uma paixão. É a cachaça que você falou. E aí uma curiosidade, né? Você falou também você hoje também é diretor, né? Uma empresa internacional. E uma curiosidade adicional é que você esteve no Vale do Silício, né, com uma startup. A gente também quer saber mais. Ah, boa, vamos falar disso então. Queremos saber como montar uma startup no Vale do Silício. Vamos lá, né? Eu abri minha primeira startup em 88 para trabalhar com o negócio que estava acontecendo em 1988, chamado Windows. Olha só. Então era uma novidade, estava aparecendo no mundo Windows. E a gente começou produzindo software para gestão de pequenas construtoras. A palavra startup nem existia, né? E nessa trajetória eu criei várias startups, mas particularmente essa experiência foi uma experiência incrível. De 3 anos, a gente levantou $2 milhões no Vale do Silício para tocar essa startup. A gente fazia a única plataforma de comunicação cross-plataforma. Então, tipo, eu estou no MS Teams, você está no WhatsApp, você está no Discord, e a gente conversa entre nós, assim, independente da plataforma que você prefere, a que você prefere ou a que eu prefiro, ou eventualmente sou obrigado a usar. Então, resolvendo essa questão que é um nó. Então, eu preciso entrar no Teams, porque você só pode falar no Teams. Você está no WhatsApp, então eu preciso estar no WhatsApp. Eu quero usar o Discord, mas não posso porque você não está no Discord. Enfim, a gente resolveu essa questão,
de fazer a comunicação corporativa e pessoal cross-plataforma, né? Então, a startup esse era o nosso produto e a gente, então, levantou lá um dinheiro, né? Ela estava, né? Ela acontecia em Los Angeles, ela estava instalada na realidade, formalmente em Delaware, mas, né, a sede em Los Angeles. E aí pronto, né? Tocamos essa história por 3 anos, e, enfim, vendemos. E aí vendemos a empresa no começo desse ano, né? Para a Leap Expert, que tá nesse mercado, né? Um pouco mais para a parte de compliance. Então, né, essa comunicação acontecendo, o fato de ser cross-plataforma nem é tão importante para a Leap Expert, mas a parte do compliance é a parte essencial, ou seja, como eu garanto que você não está fazendo uma oferta inadequada para um cliente ou por outro. Uma vez que você fez a oferta, a empresa precisa segurar. Então, tipo, tá bom, eu tenho ali na camada de compliance um jeito de verificar os detalhes da oferta que você fez. Então, a Leap Expert faz isso nesse momento, né? E estou lá trabalhando justamente com temas de IA, né? Que é o que eu venho fazendo nos últimos, sei lá, 50 anos, 50, menos, 40 anos, né? É o que eu tenho trabalhado nos últimos 40 anos, né? De uma forma ou de outra com IA. Muito bom. A gente tem essa história de IA já, né? Aí há muitos anos, fora do contexto do usuário que tem acesso hoje, né? Que se popularizou muito em 2022 com a chegada do ChatGPT. Conta um pouquinho pra gente essa trajetória, assim, essa linha do tempo que é encantadora, né? De coisas que até a gente teve contato no dia a dia, mas não percebia que aquilo era inteligência artificial também, né? Tem uma parte que eu não participei disso, né? Que é o que aconteceu antes dos anos 80, mas, honestamente, não foi tanto. Então, nos anos 80, a gente tinha uma visão de que a gente ia resolver a questão da inteligência artificial usando lógica matemática e o que a gente chama até hoje, né, de assimbólica, por conta, né, dessa relação com a matemática, né, o X, Y, né, esses símbolos que a gente usa, né, detestados por alguns, não, meu Deus do céu, né, dá até um certo tremor algumas vezes, né. Então, havia essa expectativa de que a gente ia resolver o mundo com, né, a construção de ontologias, né, de taxonomias, enfim, a organização do conhecimento, usando formas de representação desse conhecimento, principalmente, né, taxonomias. Então, né, eu vou dizer, tá, o que é pai, o que é filho, o que é avô, o que é, enfim, eu vou, de alguma forma, usar a lógica matemática e as suas várias formas, lógica temporal, lógica paraconsistente, enfim, as várias formas da lógica matemática para poder representar o conhecimento. E na época a gente começou a fazer aquilo que foi chamado de sistemas especialistas. Né? Então, havia nessa época, né, até meados dos anos 90, essa visão de que eu ia pegar, enfim, o conhecimento do especialista e ia transformar em expressões lógicas e essas expressões lógicas seriam aplicadas a cada caso e eu ia deduzir, né, o que o especialista teria deduzido usando as expressões lógicas. Então, nos anos 90, a gente estava dentro de um ambiente Brasil, onde a gente tinha uma visão de política industrial muito particular com a reserva de mercado e a construção de computadores no Brasil. E entre essas construções, a construção de máquinas específicas para processar lógica simbólica, em particular, algo que a gente na época chamava de máquinas Lisp. Então, Lisp é uma linguagem de programação não tão usada hoje em dia, mas na época era a grande esperança mundial de que a gente conseguiria fazer, né, esses sistemas inteligentes usando principalmente Lisp. Então, eu comecei trabalhando com o projeto de hardware dessas máquinas, particularmente da parte de memórias dessas máquinas, e que tem toda uma organização específica, não cabe aqui discuti-la mais, até porque, né, tudo isso é só história.
Mas aí, né, fui andando para o lado do software e no começo dos anos 90 a gente já tinha a primeira resolução da questão das redes neurais. Então, o problema com as redes neurais era o treinamento, e no começo dos anos 90 a gente teve o aparecimento de um algoritmo para treinar as redes neurais, que eram ainda redes neurais diferentes das redes que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem as redes profundas, né, Deep, e nos anos 90 a gente usava redes largas. Em vez de profundas, a gente usava redes largas, né? E então o algoritmo de backpropagation, que foi o algoritmo que apareceu nessa época, ele começou a permitir uma série de aplicações das redes neurais no começo dos anos 90. E, inclusive, né, no meu doutorado, que é de 91, já tem o uso, né, dessa coisa de redes neurais, né? Então, é só para falar de coisas antigas. Bom, aí o mundo ficou meio parado, né, no resto dos anos 90, né, bem emperrado nessa questão das redes, né, das redes neurais, e o negócio não ia muito para frente, etc. Até que, no começo dos anos 2000, a gente começou a pensar as redes profundas, inclusive por conta do hardware mais potente, porque o hardware que a gente tinha, vocês talvez lembrem, né? Que computador que vocês usavam ali em, 486. Então, 92, 93, era a época justamente, né, do 486, enfim, já era o máximo, né? Mas, então a gente não tinha, né, o nível de potência computacional que a gente precisa, né, para redes profundas. Isso começou a aparecer ali em 2004, 2005. E aí, então, a gente começou a andar para esse lado das redes profundas, né, do deep learning, como é a expressão em inglês, até, né, como você citou, a explosão, né, do GPT em 22, né? A questão da linguagem é muito particular, até porque a gente trabalha, né, o tema linguística computacional, que é onde, né, essa questão da linguagem ela se insere, é um tema bastante antigo. A gente tem aplicações de linguística computacional dos anos 50, ainda rodando nos mainframes dos anos 50, né, aqueles computadores muito antigos. E antes dessa revolução, a gente trabalhava com modelos que eram modelos de aprendizagem de máquina, de toda forma, né? Um dos mais conhecidos é até uma homenagem ao Bert da Vila Sésamo, né? Enfim, na tecnologia a gente tem uma série de referências, né, a essas coisas, tipo 42 que a gente falou há pouco, né? Então, um dos modelos que a gente mais usava ali antes do GPT era o BERT, né? Enfim. Mas, né, com o GPT apareceram essas coisas novas, né, do jeito de trabalhar isso, né, assim, o que a gente chama de arquitetura de rede, né? Então, a arquitetura que foi proposta e acabou sendo proposta lá em 91 num paper que é uma outra referência, né, que é o paper que propõe, né, o Transformer, né? E o paper chama All You Need Is Attention, que é uma referência óbvia, né? All You Need Is Love, né? Então, e ele, né? Enfim, é um paper que revolucionou, acho que é um dos papers mais importantes dos últimos 10 anos. A gente deu uma viagem na história agora, né? Tentei resumir, espero que não tenha falado nada muito complexo, né? Bom, é que eu gosto muito. Uma viagem, eu tô aqui vidrada, né? Desde os anos 40, desde, né, das expectativas, é uma né, aula. Né, enfim, eu estava em todos esses momentos, inclusive os momentos de baixa, né, assim, nossa, os anos 90 foram deprimentes, né, para toda essa história de inteligência artificial, foram muito deprimentes, né, porque o negócio parecia que ia explodir com backpropagation, e aí de repente não aconteceu mais nada, né,
e a gente ficou amarrado ali, né? Aí fazia um pequeno treinamento de um negócio, uma pequena aplicação de outro, mas nada assim, sabe, sonoro, né? E aí, inclusive, né, muita gente voltou para a computação simbólica, né, para a IA simbólica, voltando, então teve até um revival das ontologias, e não que seja um assunto 100% morto, né? Hoje ainda tem, aliás, até recentemente a gente teve aqui no Brasil, né, mais um congresso de ontologias, né, Ontobras, e, enfim, mas assim, o hype é para outro lado. Né? Muito Assim, a expectativa é a gente, né, fazer outras coisas agora. Sem dúvida. E aí, professor Barreto, dando sequência, né, nessa linha do tempo aí, até aqui, né, hoje a gente vê essa explosão, né, de inteligências artificiais, enfim, e gostaria, né, que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa computação efetiva, né, os robôs sociáveis, que aí para mim também já mostra, né, um movimento ainda mais disruptivo em relação a essas inteligências. Então, isso é algo que a gente começa a ver, que é quando um robô, e agora não só um pedaço de software, né, com o qual você conversa, bom, enfim, o software que você já conversa já traz, pelo nível de inteligência que a gente tem hoje, já traz uma série de questões, que são questões que a gente tem até historicamente de afetividade, porque as pessoas desenvolvem sem precisar de muito, né, essa afetividade. Tem os que amam sua motocicleta, tem, né, os que amam seu carro, tem os que amam, enfim, né, eu até, né, abrindo aqui, né, abrindo o coração, né, eu, por muitos anos, eu era responsável por um computador, um desses grandes computadores, né, que ocupava uma sala inteira, né, e, cara, eu ia toda manhã, né, visitá-lo, né, ouvir os ruídos e ver se ele estava bem, né, e eu não fazia nada além de visitá-lo, né, porque, enfim, você escuta um barulhinho, nossa, será que tal coisa está funcionando mal, né, será que, né, o disco está com algum problema, enfim, né, então são essas coisas que, né, a gente desenvolve afetividades, né, o ser humano faz isso com uma facilidade absurda, né? E então a gente já tem, né, mesmo com os GPTs da vida, a gente já tem aplicações, né, tipo Character AI, etc., né, onde essa afetividade ela está sendo, né, enfim, usada, né, e as pessoas têm desenvolvido isso, né? E isso fica muito mais forte quando a gente começa a falar de alguma coisa que está embodied, né, que tem um corpo, né, que tem uma fisicalidade, né? E existe, né? Que existe, né? Que existe, né? Você pega, então, né? Até com os agentes virtuais, né, que foram criados, né, em torno dos GPTs da vida, né? Vou chamar genericamente, porque qualquer uma dessas IAs desse tipo, você tem uma imagem, tem uma foto, então, né, em geral, as pessoas que estão se relacionando com essas IAs vão dar um nome, sei lá, Gina, Mário, João, enfim, né, vão dar um nome e vão dar um rosto para isso, né, para essa IA. Então, esse é o estado atual que a gente já tem, assim, as centenas de milhares de pessoas que estão usando essas aplicações de IA para se relacionar. Não necessariamente um relacionamento que envolve questões sexuais, mas, enfim, afetividade, sem dúvida, forte. O meu trabalho de pesquisa, né, nos últimos 30 anos é isso com a fisicalidade envolvida, né? E a parte física, que não necessariamente ela é antropomórfica, então ela não precisa ter pernas, braços, né, cabeça, orelhas, enfim, né? Mas ela tem alguma forma, né? Então, um exemplo simples, mas que dá para trabalhar um pouco essa questão, né, é o robô, né, que eventualmente vocês têm em casa, né, o robô que faz a limpeza,
né? Não sei, vocês têm esse? Não Eu tenho. tenho não dois. tenho. Você tem dois, olha só. Tem o que varre e tem o que passa o pano de chão também. Isso. Agora imagina, né, esses robôs em X tempo, não sei quando, né, quando eles começarem a entender o papel social que eles têm dentro da sua casa. Então, essa máquina, que hoje é apenas uma máquina, seria bom que ela não atropelasse o seu cachorro. Uhum. Hoje ela não tem tanto essa capacidade. Ela atropela o pé. Né, Eventualmente também. ela vai atropelar o pé das pessoas. Ela atropela as pessoas, então ela não entende uma coisa que para o ser humano é muito fundamental, que é essa noção de distância social. O ser humano precisa de, sei lá, 1 metro, né? Uma coisa mais próxima do que 1 metro. Para a máquina, inclusive, tem uma série de pesquisas que mostra que isso precisa ser um pouco mais longe até, né? Mas quando esse robô está lá limpando, e você entra no quarto e ele vem na sua direção, eu tenho certeza que você não se sente bem. Você sente, putz, ele vai me atropelar, ele vai bater no meu pé. Então, há uma sensação de insegurança associada a essa máquina, porque ela não entende o papel social dela nesse contexto. Então, o meu trabalho de pesquisa nos últimos 30 anos tem a ver com isso, né? Com o desenho de máquinas que entendem o seu papel social, esses são os robôs sociáveis, e que todas as máquinas, a gente imagina, vão ter algum nível, né, dessa sensibilidade, ótimo. Sensibilidade é uma palavra excelente. Então, por exemplo, a sua geladeira. Uhum. Já também tem bastante nível de inteligência hoje. Isso, também, mas né? olha só, é razoável que a sua geladeira te diga, olha, você já comeu um pedaço de doce. Isso ia ser Será muito que você bom. deveria comer mais um? Isso seria ótimo, né? Assim, você não pode mais comer sorvete, você acabou com a sua Isso, cota, então, não vai abrir aqui. não vai abrir aqui. E, né, isso traz uma série de questões, né? Sim. Assim, inclusive de privacidade. De livre-arbítrio. É razoável a sua geladeira contar para o seu médico que você está comendo mais doce do que devia? Eu acho que tem a questão da privacidade, né? Eu acho que eu ia gostar. Tá vendo? Eu acho que depende. Nós não vamos resolver isso agora, que senão vai faltar programa. Né? Então, vamos lá. Né? Então, as máquinas que a gente pensa, não precisa pensar, começar a pensar, são máquinas que têm, né, essa compreensão, porque elas vão viver dentro da sua casa, vão viver do seu lado. Então, não é um robô na indústria fechado numa gaiola, num cage. É alguma coisa que está lá dentro da sua casa. Mas na prática, isso já está sendo criado também. Não é mais assim no nível da pesquisa. Já existem hoje indústrias já tocando esses projetos. A gente tem alguns tipos de máquinas, né? O mais forte delas são os companion robots, né? Os robôs companheiros, que estão sendo aplicados justamente para apoiar pessoas idosas. Então, o idoso tem, né, todo um trabalho, né, que é preciso fazer. Então, os companion robots, eles já trazem muito disso, dessa compreensão. Ainda tem um monte de coisa para fazer, né? Então, porque mesmo a inteligência artificial ainda está dando seus primeiros passos, né? Assim, é incrível o que isso faz, mas o fato é que, enfim, tem uma estrada longa aí, né, pela frente. Então, os companion robots, eles trazem já bastante dessa coisa. Eles ainda, em geral, não se movimentam. Então, na medida em que, né, o robô não se movimenta, ele tem um corpo físico, mas ele, sei lá, mexe a cabeça e pisca o olhinho só. Então, o nível de movimento é menor. Mas, de toda forma, né, essas questões já começam a aparecer, porque, tipo, ele não pode se espantar com alguma bobagem que você realmente fale. Então, ou talvez deva se espantar, enfim, né? Mas, de todo jeito, a gente precisa desenhar essa aplicação para essa situação que é essa interação com os idosos. Tem muitos deles fazendo, inclusive, esse trabalho de intermediação com autistas, né? Essa é uma aplicação bastante grande, né, dos companion robots, que é ainda uma outra aplicação bastante relevante nesse momento. Nossa, professor Barreto, e como que você vê os próximos
10 anos e... O próximo ano. Próximo ano. Seja os próximos 5, porque talvez seja muita transformação, né, ao longo do tempo, mas até recomendações que talvez faça sentido deixar aqui para as pessoas que nos acompanham, né, pensando nessa tendência futura, daquilo que você pesquisa, do que você acompanha, que você pode contribuir ainda mais aqui nessa conversa com a gente. Assim, tem certas coisas que são, né, é só traçar a reta porque vão acontecer, né? Então, tem uma série de discussões em inteligência artificial, particularmente, né, da que é chamada, né, da inteligência artificial geral, aquela que vai falar de tudo e de qualquer jeito, né? Essa é uma outra questão que, sei lá, se isso vai acontecer algum dia, acho que até não vai acontecer tão cedo, porque a gente precisa de paradigmas novos para poder tratar essa questão. Então, não é o que a gente está usando. Né? Várias coisas envolvidas. Porque o aprendizado de máquina, do jeito que ele hoje funciona, ele não entende o que ele está fazendo. Ele simplesmente meio que imita, né, um comportamento. E, então, isso, sei lá, entendem alguns, eu estou nesse grupo, né, que isso tem seus limites, né, para que a gente consiga ter essa coisa geral que é o ser humano. Mas, saindo desse terreno, indo para o terreno, um terreno das coisas que vão acontecer, porque é só traçar a reta, né, a gente tem justamente nessa questão cada vez mais relevante, né, do embodiment, então da fisicalidade dessas inteligências acontecendo. E então a gente né, acho que a ideia de que a gente vai ter Rose trabalhando em casa para ajudar aí no dia a dia da limpeza e da cozinha, isso, se um dia já foi um sonho, né, de ficção científica, hoje isso começa a se tornar... não, eu diria que assim, traçar reto, isso vai acontecer. Sim. Não sei dizer para você se em 5, 10 anos, né, mas você vê, os robôs de formato antropomórfico, eles já estão custando $5.000. Então, assim, até na camada de preço, a gente já está no nível que, poxa, não é nenhum carro. Né? Esse robô não faz muita coisa? É verdade, ele vai carregar uma bandeja, ele vai, sei lá, pegar o jornal para você, ele vai pegar um copo d'água, já dá para fazer coisas desse tipo. Pô, $5.000 por isso é muito dinheiro, tá bom, né? Mas, né, com o aumento da produção, etc., esse preço, né, em alguns anos, né, vai certamente despencar. A categoria, né, dos robôs de transporte, por exemplo, esses estão na rua, né? Aqui em São Paulo a gente não vê, mas em São Francisco a gente vê todo dia passar lá o entregador, né, robótico na rua. Então, tipo, né, isso também... isso não precisa nem traçar reto, isso vai acontecer já hoje, está, né? E, então, essa camada, né, de máquinas, né, que tem essa interação, então, ali no nosso dia a dia, com as coisas da casa, com as coisas, né, da escola, dentro do carro, o próprio carro, obviamente, né, o carro se autodirigir, enfim. Né. Aliás, é uma experiência que é transformadora, né, entrar num táxi, né, que sem motorista, é uma experiência que dá um certo receio, vou confessar aqui no ar, né? Mas, cara, é incrível. É uma coisa impressionante, assim, ver o futuro acontecendo. Que coisa, hein? Eu gosto muito, né? Então eu fico aqui viajando já, e até pensando se eu teria, como seria a reação humana, né, de ter tanta interferência robótica, né, dentro do contexto familiar. A gente vai se acostumando, né? Acomodando. Né? Vai acomodando, né? Essas coisas vão entrando de uma forma um pouco natural, né? Então, do tipo, né, o próprio GPT, assim, não sei como é que é o seu uso com o GPT, com essas inteligências artificiais, de novo, né? Estou usando o nome do GPT para significar todas elas, né? Mas, cara, assim, o GPT é o que um dia eu sonhei, né, Alexa ser, por exemplo. Né? Eu comprei a primeira Alexa que saiu, né, porque aquilo era o meu sonho enquanto, né, uma fisicalidade de uma inteligência na casa.
Então, assim, aquilo, nossa senhora, né? Isso, né? Isso, né? É tudo, né? Eu tenho algumas Alexas em casa, né? Vou falar todos os cômodos da minha casa tem uma Alexa. Estou aqui fazendo propaganda, mas enfim, Olha aí. né? Mas essa coisa, né, de você interagir por voz, né, é uma coisa que enfim, eu acho incrível, né? Mas a gente não foi tão longe com ela, né? E hoje eu discuto com o GPT longamente com áudio, né? Não sei se vocês fazem isso. Eu faço, né? Quando eu tô lavando louça. Então, não é incrível? Ai, Eu vou ditando lá o que eu preciso fazer e... Não, e discutindo, e depois você pega aquela conversa e usa, né? Enfim, é isso. Então essas coisas vão entrando de um jeito meio pervasivo, de um jeito meio sem querer querendo, né? E aí quando vê, a gente já tá lá usando na cozinha, né? Enquanto lava a louça, e incorporou isso no dia a dia e sente falta se não tiver lá. Né? Então, é isso que acontece com essas tecnologias, né? Aliás, essa é uma das frases importantes, né? A tecnologia tem que parecer mágica. Nossa. Né? Puf. Porque tem que ser um negócio tão incrível que tem que parecer mágica. Ai, que gostoso. Gente, a conversa é incrível. Incrível, e tudo que é incrível passa muito rápido. Professor, como é que as pessoas te encontram? Quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre inteligência artificial, sua história, né, sobre o Minerva, o projeto, né, inclusive, que é muito interessante aí, como te encontrar? Com certeza. Então, bom, eu estou no LinkedIn, né, Marcos Ribeiro Pereira Barreto, é o meu nome inteiro, então pode conectar por lá. O meu e-mail é marcos.barreto, com 2 R's, 2 T's, @minerva.org.br. E, poxa, né, tô aí às ordens, vamos conversar, minha gente, porque esse é um mundo incrível, realmente é um mundo, tem milhares de coisas incríveis para fazer, e se eu puder te ajudar, vamos fazer junto. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada, professor, pela presença. Espero que possa vir também, né, aqui, contribuir aqui com mais conversas com a gente, porque cara, foi um bate-papo muito gostoso, uma honra recebê-lo aqui hoje. Obrigada, sócia, também. Obrigada, professor. E muito obrigada a você que acompanhou esse bate-papo até aqui. Muito inspirador, né? Tá vendo? Cobogós 42? O sentido da vida. Sentido da vida, olha só. Maravilhoso. E não deixe de seguir Cobogós Oficial nas redes sociais e também a nossa produtora Empreiteira Digital aqui via o canal Marketing. Nós aguardamos você na próxima e não deixe de compartilhar esse episódio com alguém, porque, importante ele é bastante. Até lá. Até mais.